Olá, boa tarde a você que acompanha a TV Araçatuba. Hoje o programa Folha da Região Entrevista recebe o candidato ao Senado por São Paulo, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é ex-prefeito de São Paulo e está na região de Araçatuba nesta quinta-feira para seus compromissos de campanha. Olá, Kassab, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Arnon, olá, telespectadores. Uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês para falar um pouquinho sobre o nosso país, o nosso estado e Araçatuba, a região, sobre a nossa candidatura a Senado. Certo. Kassab, aqui o senhor vem da Prefeitura de São Paulo, né? O senador ele também é um representante do Estado, né? Eu queria saber, assim, como o senhor tem procurado durante a campanha estreitar esses laços com as diferentes regiões do Estado, conhecer mais, assim, as peculiaridades de cada região administrativa do Estado de São Paulo? É importante lembrar, Arnon, que o senador, ele representa o Estado. O deputado representa os eleitores, você, a mim, as nossas comunidades. E a Constituição brasileira, ela exige uma idade mínima para quem queira ser senador. Ninguém pode ser candidato, e muito menos senador, se não tiver 35 anos de idade. Por quê? Porque a responsabilidade para representar um estado, seja São Paulo, que é o maior estado do país, seja um pequeno estado, ela é muito grande. É representar um estado, seus interesses, lutar para corrigir as injustiças, para atender suas demandas. E, portanto, a pessoa precisa reunir experiência. E ninguém consegue reunir experiência que não seja ao longo da vida. Portanto, 35 anos de idade mínima. E eu, ao longo dessa minha carreira, apesar de eu ainda me considerar novo, mas eu já tenho uma folha de serviços prestadas ao país, ao meu estado. Eu fui vereador da maior cidade do país, a minha cidade, São Paulo. Fui deputado estadual por São Paulo, deputado federal 2 vezes. E depois vice-prefeito e prefeito. Portanto, eu tive a alegria e me orgulho muito disso, de ter já ocupado todos os cargos da vida pública. E então me sinto preparado, com experiência para ser senador por São Paulo, para tentar corrigir essa grave distorção que acontece hoje no Brasil, que são as transferências de recursos para São Paulo diminuírem a cada ano. São Paulo está cada vez mais pobre, cada vez mais fraco. São Paulo hoje enfrenta uma guerra fiscal que o Senado precisa acabar com ela. E os nossos senadores nos últimos 30 anos, eles não trabalharam nesse sentido. E se trabalharam, foram mal sucedidos. Aí no caso dos municípios, por exemplo, a gente vê uma reivindicação muito grande por parte deles com relação ao aumento na arrecadação. Essa semana, inclusive, aqui na região de Araçatuba mesmo, tivemos um protesto de vários prefeitos reivindicando maior arrecadação, especialmente de FPM. Como senador, como o senhor pode intervir nessa questão no sentido de contribuir para a maior arrecadação dos municípios? Dá prioridade, Arnon, à reforma tributária é fundamental e ao fim da guerra fiscal. A reforma tributária vai dar resposta a todas essas questões e outras, não é? Primeiro, grande parte das empresas brasileiras estão em São Paulo. Então, São Paulo tem interesse direto em fazer com que a legislação seja alterada e cada vez mais as nossas empresas paguem menos impostos. São Paulo tem a maior carga tributária do mundo. Está impossível, é quase impagável. Você que nos assiste sabe, quem não tem um parente, ou si próprio, ou um conhecido, que quebrou, né, por conta da dificuldade de pagar impostos. É geral isso no Brasil. Então é porque a carga está além do bom senso. Nós temos que diminuir a carga tributária, com isso mais empresas se legalizarão e com isso vai aumentar a arrecadação do governo federal. É mais justo, isso é fazer justiça tributária. Então, essa será uma prioridade importante para que a gente possa atender essa que é a demanda maior de São Paulo. A permanência de empresas ou a vida de empresas e a geração de empregos. Pega aqui em Araçatuba, você sabe disso, vocês estão aqui num dos principais órgãos de comunicação do interior do estado de São Paulo, que há vários anos, todo ano, dezenas de empresas deixam aqui Araçatuba e a região para ir para o Mato Grosso ou outro estado, ou fecha as suas portas porque não consegue mais. Entendi. Não consegue. Nós temos que mudar essa questão
e nós só vamos conseguir mudar com a reforma tributária. Sabe, como o senhor está analisando esse cenário da disputa pelo Senado, né? A gente vê vários candidatos, mas as pesquisas de intenções de votos indicam uma tendência de pelo menos 3 nomes aí com um potencial maior entre o eleitorado. Entre eles, o ex-governador José Serra, o atual senador Eduardo Suplicy e o senhor também. Só que as pesquisas apontam o senhor um tanto distante, né? Pelo menos por enquanto, desses outros 2 candidatos do PSDB e do PT, partidos que já têm representação no Senado. Queria saber como o senhor está trabalhando para reverter esse quadro e bem como está analisando também. Primeiro, não é reverter, é crescer, porque como eu nunca fui candidato majoritário, as primeiras pesquisas davam para minha candidatura 3%, 4%. Elas já estão dando 12%, 13%, tenho pesquisas que estão dando 15%. E os meus adversários já foram candidatos já há mais de 20 anos. O Suplicy é senador há 24 anos. O Serra já foi candidato e se elegeu há 20 anos. Não é? Então é natural que eles comecem em cima, mas o Serra, eu vi pesquisas há 2 meses, com 44%, está com 30%, 31% hoje. O Suplicy, eu já vi pesquisas com 40%, está com 23%, 24%. Eu comecei com 3%, estou com 11%, 12%, 13%, que não é diferente do que aconteceu quando fui candidato a prefeito de São Paulo. Eu nunca tinha sido candidato a um cargo majoritário. Em 2008 fui candidato à reeleição. E os meus adversários, o governador Geraldo Alckmin e a ex-prefeita Marta Suplicy, já tinham sido candidatos, inclusive sido eleitos. Então eu comecei lá embaixo, com 3%, 4% e cheguei a ter 64% dos votos na minha cidade. Eu acredito que possa acontecer esse resultado também nessas eleições, possamos ter o mesmo movimento do eleitor, não é? Uma definição do voto gradual mais próximo do dia da eleição. Eu estou muito motivado, quero ser senador, acredito que a mudança no Senado é importante. São Paulo hoje tem 3 senadores, mas o PT já tem um senador, que é a Marta, que não quis ser e hoje é ministra, e o PSDB já tem um, que é o senador Aloysio Nunes, que está querendo ser vice do Aécio Neves. Eu não, eu quero ser senador, quero ser um senador acima dos partidos, um senador para vir aqui para a região, Araçatuba, Andradina, conhecer os problemas, me inteirar das soluções, ou participar da discussão delas, levar para Brasília. Esse é o papel do senador. Nas últimas décadas, os nossos senadores, pessoas honradas, mas estavam mais para o fim de carreira do que para o início. E eu estou longe do final da minha carreira. A gente vê essa situação que ocorre às vezes, do senador ser eleito, né? Mas ele acaba, às vezes, indo compor um ministério, vai para outras candidaturas. Então o senhor garante que se for eleito vai ficar... Ficarei, cumprirei o meu mandato e mais do que isso, eu tenho certeza absoluta que serei um senador mais presente do que os outros. Entendi. Isso é muito importante. Eu estava numa reunião em Araçatuba, ainda quando eu cheguei, a primeira reunião que eu participei, tinha lá umas 200 pessoas e eu perguntei para um grupinho, quem se lembra quem votou para senador há 8 anos atrás, que é a vaga que está sendo disputada? Ninguém. Agora, aqui em Araçatuba? Isso. Quem se lembra de um senador presente em Araçatuba nos últimos 30 anos? Falei, não candidato. Mesmo candidato, a maior parte não vem. Nem sei se parece que nem vieram aqui em Araçatuba. Mas quem se lembra de um senador? Ninguém. Daí eu perguntei, alguém tem dúvidas? Porque as pessoas me conheceram lá como deputado, eu estava sempre presente, estadual. Falei, alguém tem dúvida que o senador Kassab vai estar aqui sempre presente? Algum senador em campanha assumiu o compromisso com Araçatuba? Ninguém. Eu assumi o compromisso de que, como senador, eu vou fazer todo o esforço para que nós tenhamos aqui em Araçatuba o hospital regional. É fundamental, é a única região do estado que não tem um hospital regional. Farei todo o esforço, aí é um projeto nacional, para que o poder público dê mais apoio às Santa Casas. Certo. Como é que pode? A Santa Casa é filantrópica. Se está faltando recursos, ou ela fecha a porta e não atende mais, ou ela quebra. Essa proposta para um hospital regional seria na própria cidade aqui de Araçatuba? Aqui em Araçatuba, é meu compromisso. O senador Kassab, aliás, a cidade de Araçatuba vai ganhar a primeira emenda do senador Kassab, porque foi a primeira pessoa que pediu verba da emenda para o provedor da Santa Casa. E essa emenda seria para... E qual setor da Santa Casa que seria? Olha, o doutor ele pediu uma emenda, ele disse que era para uma ação
genérica e pelo valor, ele não pediu pouco não, pediu 3 milhões. E como ninguém tinha pedido, eu tenho certeza que tem o recurso, porque ninguém pediu ainda. Então nós definimos, eu assumi o compromisso, dei as mãos para ele que Araçatuba terá a primeira emenda do senador Kassab, 3 milhões de reais para a Santa Casa. E o meu compromisso de fazer aqui o hospital regional. Entendi. Se os senadores do Amazonas, Arnon, eles conseguiram aprovar a Zona Franca de Manaus prorrogar por mais 50 anos, será que um senador de São Paulo não consegue fazer um hospital regional em Araçatuba que não tem? Dar um apoio para a Santa Casa, sensibilizar os companheiros do Brasil inteiro que a reforma tributária e o fim da guerra fiscal é fundamental para um estado como São Paulo, que se não tiver vai quebrar São Paulo. Entendi. E se quebrar São Paulo, quebra o Brasil. Certo. Né? Mas eu não tenho visto isso dos nossos senadores. Um desafio. Candidato, ainda com relação a esse cenário das eleições para o Senado, surpreendeu de certa forma a candidatura do ex-governador José Serra? Porque a gente sabe, o senhor foi vice-prefeito dele, há 10 anos atrás, ganharam uma eleição para São Paulo e agora estão numa disputa. É uma disputa saudável, nós somos de partidos diferentes, tínhamos na cidade de São Paulo uma aliança, tenho respeito por ele, tenho certeza que ele tem respeito por mim, mas eu entendo primeiro que ele tinha todo o direito de sair. A convenção do partido dele já tinha acontecido, ele tinha saído candidato a federal e eu saí no dia seguinte candidato a senador. Tenho o maior respeito por ele, mas eu sinceramente, Arnon, está na hora de mudar. Sim. O Suplicy está há 24 anos, o Serra já foi há 30 anos, o PT já tem um senador, o PSDB já tem um, que vão continuar. É importante que tenhamos um senador compromissado com todos os partidos, com todo o estado, com todos os prefeitos, presente, que pegue o avião aqui na quinta-feira, venha para o interior, circule quinta, sexta, sábado. Você sabe que o Suplicy não vai fazer isso, nem o Serra. E os senadores de outros estados farão isso, não é? Entendi. Então o de São Paulo precisa fazer também. E agora sobre o seu partido, o PSD, ele foi criado em 2011, né? Nessa eleição disputa aí, né, pela primeira vez. Pela primeira vez. Esses cargos. O partido aqui, ele em São Paulo, ele está na campanha, com a campanha do Paulo Scaff, né? Apoiando. Para federal, no plano federal, apoia a eleição da presidente Dilma. Essas alianças, como foi que elas se consolidaram? Elas buscaram... Eu sou adversário do PT aqui em São Paulo. Exatamente. Enfrentei a Marta Suplicy. É adversário do Suplicy agora, né? Sou adversário do Suplicy agora. Mas o nosso partido não tem condições de disputar a eleição de presidente agora. Não deu tempo de se preparar. Em 2018 vamos disputar. E teríamos que fazer uma aliança. E os companheiros do país inteiro, em especial Norte e Nordeste, já tinham caminhado com a candidatura da presidenta e resolveram, e majoritariamente se posicionaram, caminhar com ela nas eleições desse ano. E, portanto, é uma decisão democrática de um partido que veio para realmente mudar os usos e costumes da política partidária no Brasil. Certo. Bom, para a gente encerrar, candidato, como o senhor está avaliando essa atual gestão da Prefeitura de São Paulo? O senhor deixou ela em 2012, assumiu um governo do PT, que hoje o seu partido no plano federal apoia. Como é essa sua relação com o prefeito Fernando Haddad? Lá o PSD também apoia a gestão do atual prefeito? A relação é muito boa. Eu tenho dito sempre que tudo que tiver ao meu alcance para ajudá-lo, eu vou fazer. Depois de ter sido 7 anos prefeito de São Paulo, nada mais importante do que ajudar o meu sucessor para que ele tenha bons resultados à frente da cidade. E eu fiquei de manifestar pela primeira vez depois da metade do seu mandato. Falta um pouquinho, mas é um governo que tem diversos erros, diversos acertos. E em relação à cidade limpa, está sendo muito tímido na sua fiscalização. Em relação a investimentos em educação, nós criamos mais de 150 mil vagas em creche. E ele prometeu criar um número igual e agora parece que criou algumas centenas. Então tudo isso me deixa triste e preocupado, mas é muito cedo para me manifestar. Entendi. Com essas mudanças, essa questão do trânsito mesmo em São Paulo é uma questão assim, né, que está sempre em debate também. Essa semana, por exemplo, a gente viu nos jornais o anúncio de ciclofaixas na avenida principal. Ciclovias, né? Ciclovia, na verdade, né? As ciclofaixas operam só aos domingos. Então, eu acho que a questão das ciclovias são muito importantes em uma cidade como São Paulo, mas não podem ser criadas sem maiores estudos, não é? São Paulo não é Nova York, São Paulo tem
apenas 70 km de metrô, precisaria de 400. O cidadão que usa o seu carro, às vezes não tem alternativa do metrô, do ônibus, então sair com cuidado, porque tem que ser respeitado os direitos de todos os outros cidadãos que moram na cidade de São Paulo. Certo. Candidato, obrigado pela sua participação em nosso programa. Quero deixar desde já o espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade. Eu quero continuar discutindo aqui com a região as minhas propostas para o Senado. Definimos, como eu contei agora há pouco, a prioridade absoluta, que é a construção de um hospital regional e o apoio com verbas expressivas do governo para a Santa Casa. Eu mesmo acabei definindo a minha primeira verba, minha primeira emenda vai ser para Araçatuba, para a Santa Casa de Araçatuba, e podem contar comigo. Eu sempre, como deputado, fui muito presente, estava sempre aqui, e como senador estarei presente, diferentemente dos últimos senadores. Estarei sempre aqui, sempre que chamado, que convocado. Meus gabinetes estarão de portas abertas para que a gente possa recuperar o prestígio e a capacidade do Estado de São Paulo. Certo. Obrigado. O programa Folha da Região Entrevista vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção, de você que acompanha a TV Araçatuba. Até mais.